Muito bem. A mente livre. Esse é o assunto com você aqui em nosso encontro. O nosso objetivo juntos é explorarmos juntos essa questão. O que significa a mente livre de si mesma? Aqui, livre de si mesma é livre desse movimento dela própria. Qual é esse movimento dela própria? É o movimento do ego. É o movimento do condicionamento tão conhecido em todos nós. Esse é o modelo de vida que temos. É esse condicionamento conhecido. A inveja é parte, o medo é parte, o desejo é parte disso, a angústia, toda forma de sofrimento, como ansiedade, depressão, todos esses quadros de infelicidade é algo presente dentro desse condicionamento. Assim, essa é a condição da mente, quando não há liberdade. Nós estamos trabalhando com você aqui a verdade da possibilidade de estar vivendo uma vida livre desse mim, desse eu, desse ego. Não existe nada mais importante como reconhecer a verdade de que Deus é a única verdade em tudo isso. Então, a aproximação da mente livre é a revelação da constatação clara de estar livre de si mesmo. Livre de si mesmo é a mente livre. Então, essa condição de mente egóica, a libertação da mente, é a mente livre da mente, livre do eu, livre desse modelo de programa que nós adquirimos ao longo de todos esses anos de vida. Nossa posição é sempre a posição da contradição. É sempre a posição da aceitação quando nos dá prazer e da rejeição quando nos causa dor. E tudo isso está dentro desse modelo de identidade egóica. Essa identidade egóica tem como seu centro essa mente condicionada. A verdade do seu ser, que é pura consciência, é sinônimo de uma mente livre. Algo inteiramente novo e desconhecido. Todo esse modelo de vida que temos é um modelo conhecido. A estrutura desse modelo é pensamento, memória, lembranças, sentimentos, emoções, e tudo isso como resultado de experiências pelas quais nós passamos e guardamos. É nisso que tem se constituído esse eu, esse mim, esse ego. Esse ego é aquilo que tem o seu centro ilusório nesta mente egóica. É dessa mente que estamos falando aqui com você. A mente livre é o fim dessa mente egóica. A aproximação da autoobservação, desse olhar direto para todo esse movimento de complexidade psicológica, de inquietude interna, desse
tagarelar permanente, que é esse movimento de pensamento descontrolado na maioria de nós, isso é algo presente em razão desse fundo, desse condicionamento psicológico, dessa estrutura que é a estrutura do falso eu. Então, a mente egóica, essa mente condicionada, ela precisa ser descartada. É algo limitado, é algo preso nesse modelo de tempo. Assim, nossos desejos e medos, nossas preocupações, nossas ambições, invejas, nossos conflitos, dilemas, toda a ordem de problemas está presente nesse modelo de mente condicionada. Precisamos de uma mente livre da mente, desta mente condicionada. Então, aqui no canal, quando me refiro à palavra mente, é necessário que você compreenda, estamos falando aqui da possibilidade da mente livre, livre da mente condicionada. Essa mente livre, então, ela é sinônimo de inteligência, de consciência real. Estamos nos referindo à verdade do seu ser. Não há nenhum condicionamento aí. Não há nenhum condicionamento em seu ser. Nenhuma limitação naquilo que é você. Sendo essa consciência a verdade do seu ser. Nesta mente livre, temos essa realidade. Assim, essa mente livre é a liberdade desse mim, é a liberdade de si mesmo. É o fim do eu, do ego, desse condicionamento psicológico e, portanto, de toda forma de sofrimento psicológico. Algo ligado diretamente a essa mente condicionada. Essa mente, ela vem ao longo de todos esses anos acumulando, adquirindo, possuindo, guardando ideias, crenças, imagens, pensamentos, opiniões, julgamentos sobre a vida, sobre o que acontece aqui, nesse momento. E ela está o tempo inteiro intervindo, interferindo. Nós não olhamos para algo sem um fundo de condicionamento psicológico, sem um fundo de crença. Esse fundo de crença, esse modelo de condicionamento, sustenta essa separação, esse mim mesmo, esse eu. Então, essa condição de condicionamento psicológico é a condição da mente condicionada. Quando há esta liberdade ou esta mente livre, não há esse modelo, não há esse condicionamento. Há um olhar livre desse mim, desse eu mesmo. Portanto, esse olhar é um olhar livre de separação. E quando não há separação, não há nenhuma desordem, não há nenhuma confusão. Esse sentido do eu não aparece para julgar a experiência, para opinar sobre a experiência, para rejeitar a experiência, para fazer alguma coisa com aquilo que surge. E como é que isso se torna possível? Pelo autoconhecimento. É necessário que você conheça todo esse movimento do eu,
desse si mesmo aí. É necessário que você se torne ciente de como se processa o pensamento, o sentimento em você. Esse modelo desse pensar, que é o modelo dessa mente condicionada. Então, o autoconhecimento não é o conhecimento que acumula informações sobre o eu. Não se trata de um acúmulo de mais informações sobre o eu que você acredita ser. Em geral, estamos sempre acumulando mais e mais informações, porque acreditamos que quanto maior a informação presente, maior a nossa habilidade de agir. É por isso que existe esse fascínio muito grande pelo autoaperfeiçoamento, por essa automelhora, por esse crescimento pessoal, por esse assim chamado desenvolvimento pessoal. Porque as pessoas, elas estão em busca de mais conhecimento, de mais experiência, e acumulando mais e mais, dando a esse eu cada vez uma estrutura maior de espaço para que ele se mova e obtenha os desejos, os resultados que ele busca. No entanto, todo esse movimento desse eu é um movimento do egocentrismo, de uma ilusória identidade que se separa da vida, que se separa da existência, vivendo dentro de um movimento de ambição, de inveja, de busca de realização pessoal. E isso se constitui numa luta, numa constante luta desta mente egóica. Ela é sempre limitada, ela é sempre estreita. E ela está sempre nesta luta, ou seja, nesta batalha para alcançar, para objetivar, para realizar coisas. Isso é estresse, isso é ansiedade, isso é medo. Então, essa autolimitação no eu, imposta por essa mente egóica, essa tem sido a condição da maioria das pessoas. Então, não há essa verdade, que é a verdade do ser, que é a verdade de Deus, porque o que prevalece é essa continuidade do eu, é essa continuidade do ego, é esse movimento já programado dessa existência egóica, desta existência do eu. Então, a verdade do seu ser não se mostra. Tudo que você tem sobre quem você é está dentro desse conceito do eu, desta programação da mente egóica em seu condicionamento. Olhar para esse movimento desse mim, desse eu, aprender sobre isso. E aqui, aprender sobre isso é não mais acumular, é constatar, momento a momento, essas sugestões do eu, do ego, desse modelo de mente, que é o modelo de uma mente que se separa, que se exclui de toda a vida, que adquiriu um centro ilusório, um centro falso. Assim, a autoobservação
é a aproximação para esse autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, haverá um aprender a desaprender isso tudo. Então, a verdade ou o verdadeiro, a verdade do autoconhecimento ou o verdadeiro autoconhecimento consiste em observar o movimento do eu sem acumular. Algo que precisa ser feito agora, aqui, é sempre agora, aqui, momento a momento. Quando há esse real aprender sobre si mesmo, você não acumula informação, não acumula conhecimento, não acumula experiência. Na verdade, você está se despindo, anulando este programa, se desfazendo dessa ilusão do eu. Então, a verdade do autoconhecimento é a revelação do seu ser agora, aqui. E a quebra desse modelo de mente egóica. Assim, essa mente nova é a expressão desta inteligência, desta presença, desta verdadeira consciência, a realidade do seu ser. Assim, o nosso trabalho, o nosso encontro, tem por propósito lhe mostrar a verdade daquilo que é você, quando o sentido do eu não está, quando não há mais esse modelo de mente condicionada. É a presença da mente em liberdade, ou da mente livre, desse mim, desse eu, desta mente egóica. Assim, o nosso propósito, o nosso encontro é dentro desta direção. Nós estamos trabalhando com você uma vida livre do eu. A verdade sobre isso é a presença do amor, da liberdade, da paz, da felicidade. Assim, a visão de Deus, a realização de Deus, ela não vem por práticas místicas, cerimoniais, religiosas, não passa por rituais e cerimônias. A verdadeira religião ou contato real com a mente religiosa é o contato com a mente livre de tudo aquilo que o pensamento construiu, de tudo aquilo que o pensamento produziu, inclusive e principalmente nesse assim chamado mundo da espiritualidade. O verdadeiro contato com a espiritualidade é o contato com aquilo que está fora da mente. Está fora do eu. Está fora desse modelo que é o modelo do pensamento. Esse é o contato com a verdadeira espiritualidade, ou o contato com a vida religiosa, com a mente religiosa, com o coração religioso. O contato com Deus é a verdade de Deus se revelando, é o contato com a realidade do ser, é a realidade de Deus quando o eu não está. Quando o sentido de alguém presente nessa experiência do viver já não está mais presente. Então estamos diante daquilo que é sem nome,
daquilo que é indescritível, esta é a verdadeira união. Na realidade, é o assumir de Deus. Esse assumir de Deus. Aí, neste corpo, mente, essa mente agora é livre e esse corpo é a expressão desta presença, é a expressão desta graça. Então temos a verdade da felicidade, a verdade do ser, a verdade de Deus. Portanto, essa mente livre é a liberdade, completa liberdade de toda forma de ilusão, de toda forma de programação, de condicionamento e, portanto, de sofrimento. É a verdade divina. Esse é o assunto aqui que trabalhamos com você dentro do canal. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Fica aí o convite e a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. O autoconhecimento é tomar ciência daquilo que é você agora, aqui, como puro ser, como pura consciência, como sendo essa constatação daquilo que é inominável, daquilo que é indescritível,